Fala galera do Vascão, bora reagir a mais um vídeo aqui do SBT Sport Rio, trazendo as últimas notícias, as últimas informações do seu time do coração Vasco da Gama, que já tem confronto nesse fim de mês pelo Campeonato Brasileiro. Vai pegar o time do menino Ney. Gosto muito do menino Ney, mas nesse jogo aí não vai dar pra ele não, né, galera? Adulto Ney. Bem, o atacante Verratti falou com a imprensa, né, e falou sobre o início da temporada vascaína. A gente vai ver como foi. O Flávio Vinick estava lá, Lucas Pedrosa também estava, lá, né, na encontrei volta. meu amigo Flávio Vinick. Ele comenta, cadê? Fala, Flavinho! O corredor polonês foi formado para presentear com tapinhas carinhosos o aniversariante Matheus Cocão. Em seguida, todos ajoelhados na vez do baixinho Jean David, outro que ficou mais velho no Vasco. Esse é o clima no CT do clube na preparação para as estreias na Copa Sul-Americana e no Brasileiro. Muito trabalho também por aqui para acabar com um jejum de 9 anos sem título. Un club muy grande que ha conquistado muchas cosas, mas ahora está pasando por una reestruturación. A gente es parte de eso. Entonces, tampoco a gente tem que falar mentira para torcedor, que a gente vai sair campeão de todo torneio que vai jogar, mas vai tentar, trabalha para isso. Verratti fez uma análise do grupo do Vasco na Copa Sul-Americana, lembrando que o time vai enfrentar o Puerto Cabello da Venezuela, o Melgar do Peru e o Lanús da Argentina, adversário que ele conhece bem. É um time muito forte, se bem agora não está uma boa sequência, é um time que é muito duro, vai ser muito duro jogar lá. Antes da Sul-Americana, o Vasco estreia no Campeonato Brasileiro no próximo dia 30 contra o Santos. Jogo que deve ter a presença do Neymar em São Januário. Mas respeito muito, mas a gente tem que fazer sua parte, a gente se sente muito cômodo em São Januário. Aí tem que fazer sofrer a ele, a gente tem que ganhar. Um dos artilheiros do Carioca, Verratti agora mira a artilharia do Campeonato Brasileiro e apontou quem é o principal concorrente. Eu gosto muito do Pedro, para mim é um jogador muito completo. Ele tem também muitas situações de gol jogando no Flamengo, mas eu gosto muito dele. Aqui tem atacantes muito bons em todos os times, vai ser uma briga muito boa. Verratti elogiou, mas também aproveitou para alfinetar o rival. Eu não tiro o mérito dele, porque para mim são justos ganadores do Carioca, estão fazendo um grande trabalho, mas também tem que falar isso certo, que eles foram ajudados, não sei se ajudados. Cara, se eles encima jogam bem e são beneficiados, porra, é impossível. Mas volto a falar, para que quede claro, eu não tiro o mérito dele. Até o dia 30, são mais de 10 dias de preparação. Tempo para muito esforço e descontração no CT. Ô, que cara maneiro, hein, Lucas Pedrosa, que é o Verratti. E a gente que tá, não sei quanto tempo vocês estão no futebol, tô há algum tempo, tem um momento do jogador que eu acho mais maneiro, que é esse aí. O cara tá experiente, não fica pra dar uma entrevista, não vou falar. Aí fala, não fala nada. Aí o cara fala o que quer, porque respeita, porque já tem experiência, esclarecido. Sim. E ele pontuou algumas coisas ontem que foram virais, aí vamos dizer, no início dessa temporada, porque ele é um cara que quando tá um negócio bom, ele faz os gols dele. Quando tá ruim, ele para e fala. Ele bota a cara, ele é um capitão mesmo. Sim. E ele teve alguns pontos ontem em que ele explicou. Um deles foi sobre a arbitragem, Lucas Pedrosa. Exato. O Fábio Azevedo perguntou para ele ontem o seguinte: como fazer o Vasco nesse momento de reestruturação se aproximar dos rivais, já que Botafogo e Fluminense foram campeões da Libertadores e o Flamengo tem vivido toda essa era que o Flamengo tem vivido de muitos títulos. E ele falou, cara, eu acho que o Vasco não é um time tão ruim assim, tão distante de Botafogo, Fluminense e Flamengo, como muita gente fala. Acho que a gente poderia ter tido uma sorte melhor e tudo mais. O Flamengo foi o justo campeão carioca, isso aí é indiscutível. Porém, aí ele cita os lances que a gente até citou aqui.
Pra ele, aquela entrada do Wesley era pra cartão vermelho. Eu discordo. Agora, a cotovelada do Bruno Henrique ele também cita, e eu concordo plenamente, que poderia ter mudado o jogo. E ele falou, já é difícil ganhar do Flamengo do jeito que eles jogam, porque eles são o melhor time, isso é indiscutível. Quando tem uma ajuda da arbitragem, ele quando diz ajuda, é que ajuda pra gente, tem um significado diferente pra ele é argentino. Ele quis falar beneficiado, depois ele se corrige até. O Flamengo foi beneficiado, e eu concordo com ele no sentido de o Bruno Henrique deveria ter sido expulso, ele estava 1-0 dentro de campo, e o jogo seria outro. E ele fala isso como atleta, porque ele estava dentro do campo e ele sente o jogo. Então, assim, 1-0 com 1 a mais, o enredo do jogo poderia ter sido outro. E é isso que ele cita. Ele fala, o Flamengo já é difícil de ganhar de qualquer forma. Tendo ainda o benefício da arbitragem, como foi no segundo jogo da semifinal contra o Flamengo, aí fica impossível. Mas em nenhum momento ele quis desmerecer o Flamengo, as pessoas recortam e postam em rede social uma frase. Aí outro dia eu vi uma emissora grande inclusive, colocando que ele tinha respondido o Felipe Luiz ontem, como se ele tivesse dado algum tipo de resposta pro Felipe Luiz. Foi. Foi nada disso, não teve nada a ver. Eu caí nessa bait. A pergunta não teve nada a ver com isso. Nada a ver com porque isso. se você, o Pedrosa até me mandou mensagem, se você parar e analisar a frase que ele coloca, assim, fora do contexto, sem você assistir, fica parecendo que ele tá criticando o Flamengo e a vitória do Flamengo em cima do Fluminense. Corte, né, Vini? Poderiam até mesmo... Não é nem corte, é só uma frase mesmo, Sim. sabe? A arte, assim, uma frase, poderiam ter colocado. O Verratti falando sobre o Flamengo e Vasco, porque fica parecendo que ele falou sobre o Fla-Flu, da final do Campeonato Carioca. Não, e teve uma emissora, gente, emissora grande, Verratti, abre aspas, responde Felipe Luiz. Isso é uma loucura, gente. Isso é uma loucura. O nome do Felipe Luiz não foi citado na coletiva. É só pra contextualizar, porque o Felipe Luiz, na última entrevista coletiva, ele falou que lamenta o fato de muita gente ficar criticando a arbitragem e ficar parecendo que o trabalho do Flamengo é desvalorizado. Sim. Na visão do Felipe Luiz. Eu lamento muito, tá? Eu lamento muito que essa seja a postura de algumas emissoras. No sentido de, cara, procura saber o que aconteceu. Você lembra que a gente aqui nesse início de ano botamos a fala completa do Thiago Silva? Exato. Porque foi a mesma coisa. Exato. O Thiago fala sobre tudo. Era uma fala grande do Thiago Silva com a experiência que ele tem, jogador de seleção brasileira, um jogador que veio aqui depois de tanto tempo jogar um campeonato carioca, que todo mundo sabe que tá sucateado. E ele fala de todos os problemas. Ele fala da bola, ele fala do campo, ele fala de tudo. Eles pegam só um trechinho, como se ele estivesse reclamando. Aí eu voltei da Europa pra isso. Como se ele estivesse chorando. E não era nada Não disso. era. Então, às vezes, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente tá numa fase da comunicação, a gente vive o auge de tudo que a gente já teve como história de ser humano, da velocidade de informação. Então, assim, tudo chega muito rápido nas nossas mãos, no nosso celular. Antigamente, demorava o tempo pra gente ligar o radinho, apurar e tá ali, depois na televisão. Hoje é tudo muito mais rápido. E essa velocidade, ela traz muitos benefícios, que a gente está sempre antenado com tudo, mas também a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente recebe. Eu falo muito aqui, trabalhando há 3 anos com 2 apuradores, porque eles têm a profissão deles, que é apurar. É pegar uma notícia bruta de forma e lapidar ela para vocês receberem de uma forma limpa, com credibilidade e sem tirar nem pôr. Porque essa é a maior dificuldade quando você tem que resumir uma informação e não ter que mudar ela. Hoje a gente vive de corte, tudo é um corte. Às vezes, se você olhar uma fala inteira, não tem nada daquilo do que você está pensando que a pessoa falou. Porque então, nesse tem que caso tomar do Pedrosa muito eu cuidado. considero até pior, porque a partir do momento que você coloca ali, Isso. Verratti responde ao Felipe Luiz, isso não é mais tirar do contexto, isso é uma mentira, pô. Fazer um título para gerar clique É isso. faz parte do jogo, infelizmente. Felizmente ou felizmente. Ludibriar o leitor, isso não faz parte do jogo. É exatamente Isso não faz isso. parte do jogo. E a gente vê, às vezes, o limitezinho disso, né, Pedrosa? Às vezes você vê que a pessoa realmente, ela quer o clique, Claro. mas ela não mentiu. É óbvio. Mas se você clicar e olhar direitinho, não era muito daquilo, mas Exatamente. tinha aquele pedacinho. Exato. Mas quando não tem, aí realmente não é bacana. Vamos lá. Bom, galera do Vascão, é isso aí, rapaziada. Eu tô preocupado no Vasco. É o seguinte, cara. A SAF, cadê a venda da bagaça? Não tem nada falando sobre a venda do Vasco. O Vasco precisa de grana, precisa vender essa SAF para se recuperar. Ah, mas vai que os caras não querem vender, vai que eles querem
fazer igual o Flamengo. Não dá para fazer igual o Flamengo. O Flamengo vai vender a sua em algum momento. Vai vender, o Palmeiras vai vender, todo mundo vai vender. É um novo ciclo no futebol, em várias áreas da vida, né? A gente está em um novo ciclo em várias áreas da vida, não só no futebol. Então, precisa realmente da venda dessa SAF. O Vasco precisa ser um dos primeiros ainda. São poucos times que entraram. Já vai entrar muita gente. Então, não estou vendo falar sobre isso, né? Parece que o Vasco recuperou tudo, é o dono completo agora, mas realmente a questão da venda completa aí para o Marinax, ou sei lá quem que seja, precisa, né? Se vender agora, o Vasco vai conseguir reforçar agora? Difícil, a janela já foi pro barro. Agora é só a janela do meio do ano. Mas se vender agora, já se organiza para chegar no meio do ano e conseguir fazer os reforços que tem que ser feito, né? Precisa reforçar o Vasco. Do jeito que tá aí, vai sofrer muito. O torcedor vascaíno vai sofrer muito. Infelizmente, a realidade que bate na porta hoje do vascaíno, do Vasco, é essa, meio triste.